Agora está gravando. Então, retornando aqui. Eu vou primeiramente integrar em relação a y, interpreto o x como sendo uma constante, depois que eu tiver integral em relação a y, eu calculo a integral em relação a x. Então, percebam só, pessoal, seguindo essa ideia, né, que eu acabei de falar para vocês, eu vou interpretar essa expressão que é x mais 3 como sendo uma constante, porque não tem y aqui. Interpretando o x mais 3 como sendo uma constante, quem é que vai ser a integral dele em relação a y? Fica x mais 3, eu posso colocar o y aqui na frente. Porque se isso aqui fosse um número, um 3, um 4, um 5 sozinho, era só acrescentar o y. Como aqui não tem y, eu interpreto como sendo uma constante, então é só acrescentar o y aqui na frente. E vai ficar a integral de 0 até 2 de dx. Olha essa primeira parte aí, se está tranquilo, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. O y não está multiplicando ali depois com o x e depois o mais 3? Exatamente. Basicamente é isso. Eu interpreto o x mais 3 entre parênteses como sendo uma constante só. Porque porque eu botei aqui x, y mais 3y. Também estaria certo. Não, sim, Tobias, concordo com você, dá no mesmo. Isso que você falou está perfeito. Você pode seguir essa linha aí sem problema nenhum. Tranquilo? Beleza, então. Vamos seguir aqui, gente. Ó. Vai de 0 até 1. Vou deixar o x mais 3 vezes o 2 menos, pelo teorema fundamental do cálculo, x mais 3 vezes 0. dx. A segunda componente aqui, como está sendo multiplicada por 0, ela vai dar 0 mesmo. Vai sobrar só a primeira, que no caso vai dar o quê? Vai dar 2x mais 6 integral em relação a x. Pô, essa integral aqui é nível iniciante. A integral do x ao quadrado em relação a x, desculpa, a integral de 2x em relação a x é x ao quadrado. A integral do 6 em relação a x é 6x. Vou integrar de 0 até 1. Então, fica assim, fica 1 ao quadrado mais 6 vezes 1, menos 0, né? Porque quando eu colocar o 0 aqui e o 0 aqui, essa componente toda vai dar 0. Ô, Wilson, minha dúvida é ali, ó. Quando você integrou, tá 2x mais 6, né? Aí você botou x ao quadrado mais 6x. Isso. Esse x ao quadrado, não tem que botar dividido por 2 aqui embaixo também, não? É porque, na verdade, eu fiz direto, Tobias. Se você tivesse integral aqui, ó, integral de 2x dx, ela é 2x ao quadrado sobre 2. Mas aí corto 2 com 2, sobra só o x ao quadrado. Ah, tá, entendi. É porque eu acabei fazendo direto. Mas sim, o que você falou procede. Ficaria 2x ao quadrado sobre 2, corto 2 com 2, sobra só o x ao quadrado. É isso que eu não estava entendendo, então eu resolvi. Não, tranquilo. Qualquer dúvida pode questionar, tá bom? Beleza. Então aqui fica 1 mais 6, que dá então 7, pessoal. Essa é a primeira conta. Alguém que pergunta algo, pode ir seguindo. Vamos seguir, então. É interessante aqui, pessoal, só uma curiosidade. Depois daquele problema que o pessoal falou que está tendo aqui com o Zoom, cada pessoa que entra aqui na sala, eu sou obrigado a admitir a pessoa. Antes a pessoa era admitida automaticamente. Agora está tendo essa restrição. Para a pessoa participar da reunião, eu tenho que autorizar aqui. Eu acho que é uma questão de segurança mesmo. Já é algo diferente que não tinha até a semana passada. Deixa eu pular então para a questão 2. Integral de 1 até 3. Integral aqui de menos 1 até 1 de 2x menos 4y dy dx. Então, primeiramente aqui, a primeira integral vai ser em relação a y. Aqui eu não posso considerar o parênteses todo como sendo uma expressão só, pessoal, porque tem um 2x aqui e aqui tem um 4y. Como tem o 4y aqui, eu não posso considerar isso aqui tudo como sendo uma constante, já que a integral vai ser em relação a y. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa integral aqui, eu vou ter que fazer item por item. Exemplo, se eu vou integrar 2x em relação a y, vai dar um 2xy. Se eu vou integrar 4y em relação a y, vai dar menos, no caso aqui, fica 2y ao quadrado. É aquilo que você falou aquela hora, Tobias. Ó. Daria 4y ao quadrado sobre 2, corto 2 com 2, vai dar 2 mesmo. Eu só dei uma adiantada aqui na conta. Tá? A gente vai de menos 1
até 1. E aqui aparece um dx. Segue o fluxo? Podemos? Beleza. Vou substituir agora. Vai de 1 até 3. Aí fica 2 vezes x. Como a integral foi em relação a y, é no y que eu substituo. Menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, quem? 2 vezes x vezes menos 1, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, fecha aqui, ó, dx. Coloquei aqui embaixo porque não coube na linha de cima, gente, tá? Vou trabalhar isso. Vai ficar 2x. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, é 1 vezes menos 2, vai dar menos 2. Menos, ó, 2x que multiplica menos 1, pessoal, vai dar menos 2x. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. E aqui aparece um dx. Vou dar uma trabalhada nisso aqui. Menos 2, ó, dá mais 2x aqui, e aqui vai dar mais 2, porque menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Dá para cortar o 2 com 2 aqui. Logo, vai dar uma integral relativamente simples, que 2x mais 2x é 4x. Quem vai ser essa integral vai ficar 2x ao quadrado, porque 2 vezes 2 dá 4. De 1 até 3, aí fica 2 vezes 3 ao quadrado, menos 2 vezes 1 ao quadrado. Estão acompanhando, pessoal? Tranquilo aí? Estou fazendo com uma letra bem grande para conseguir ficar mais nítido, tá? E se a gente consegue uma qualidade melhor na imagem. Continuando. 3 ao quadrado é 9. 9 que multiplica 2 dá 18. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2 dá 2. Logo, essa conta vai dar 16. Legal, todo mundo aí? Muito bem. Aí, qualquer coisa que vocês quiserem também digitar no bate-papo, tá? Pode pegar e digitar aqui. Vou tanto ouvir o som quanto olhar o bate-papo. Questão 3. Vamos lá, questão 3. O bom dessas primeiras questões, pessoal, é que a gente vai acabar revisando a parte de integral mesmo, que às vezes alguma coisa de integral fica esquecida, né? Nessas primeiras questões que são mais básicas, dá para revisar essa parte de integral, as técnicas mais básicas. Beleza. A questão é o seguinte, a 3, vai de 2 até 4, depois de 0 até 1, e aqui fica um x ao quadrado y, dx dy. Primeira conta vai ser em relação a quem? A x. Aí eu interpreto o y como sendo uma constante. Dá isso aqui, gente, ó. 2 até 4. A integral em relação a x, nesse caso, vai dar um x ao cubo sobre 3y. De 0 até 1. E aqui eu coloco um dy. Pessoal, olha só. Uma coisa que eu vou utilizar reiteradamente. Não estão conseguindo entrar? Eu não sei, pessoal, o que está acontecendo. Pede o pessoal para ir continuar tentando, que está liberado aqui. Tá? Que assim, eu não tenho nenhuma restrição aqui, não. De qualquer forma, a aula vai ficar gravada, eu pego e disponibilizo depois. Deve ser alguma coisa na conexão, alguma coisa assim. Beleza. Aqui, pessoal, estou dividindo por 3. Uma coisa que eu vou usar reiteradamente é essa divisão por 3 aqui, colocar multiplicar por 1/3. Lembra que dividir por 3 é equivalente a multiplicar por 1/3. Aí a conta fica mais limpa aqui na hora de fazer. É uma coisa que eu vou usar reiteradamente. Então, vamos lá. Aqui, como a integral foi em relação a x, é no x que eu substituo. Aí fica 1 ao cubo menos 0 ao cubo. Tudo isso aqui vezes y. É claro que poderia colocar 1 ao cubo y e 0 ao cubo y aqui, dá no mesmo, tá? Eu optei por botar o y aqui do outro lado, tá bom? Muito bem. Ô, Isabela, você não está conseguindo me ouvir, não, no caso?
Ah, sim, perfeito. Vamos lá, então. Pessoal, olha, 1 elevado ao cubo é 1. 0 ao cubo é 0. 1 menos 0 vai dar 1. Então, vai sobrar só o y aqui nessa continha. Aí dá uma integral nível bem iniciante. Ó, a integral do y aqui em relação a y é y ao quadrado sobre 2. Vou tentar seguir o mesmo modelo que eu segui anteriormente. Esse 2 que está aqui, pessoal, ele pode ser jogado para fora. Aqui tem um 3, aqui tem um 2. Então, eu posso pegar e multiplicar por quê? 3 vezes 2 vai dar 6. Aqui fica um 4 elevado ao quadrado menos um 2 elevado ao quadrado. Aí fica um sexto. 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é 4. Bom, 16 menos 4 dá 12. Então, essa conta vai dar 12 sobre 6, que dá, então, 2. E aí, gente, tranquilo? Vamos lá. Qualquer coisa podem perguntar, fique à vontade. Bom, seguindo aqui a sequência, vou fazer com vocês, então, o número 4. Eu acho que eu posso fazer pelo menos até a número... Enfim, pelo menos até o número 7, e depois eu faço a 9, né? A gente vai alternando daqui a pouco. Mas eu vou fazer a 4 também. Integral de menos 2 até 0. Integral de menos 1 até 2. De x ao quadrado mais y ao quadrado aqui. E aqui é... Não, qual foi que eu fiz aqui? Eu fiz a 3, isso. Dx dy. Ok, pessoal, a primeira integral vai ser em relação a x. Então, eu interpreto o y como sendo uma constante. Lembra que eu estou integrando. Na integral, você tem que manter a constante e multiplicar pela variável. Logo, fica alguma coisa assim, integral de menos 2 até 0. Vamos lá. A integral de x ao quadrado em relação a x vai dar o quê? Vai dar um x ao cubo sobre 3. A integral do y ao quadrado em relação a x dá y ao quadrado x. Isso aqui vai de menos 1 até 2, aqui a gente coloca um dy. Então, agora eu vou pegar e vou substituir. Tá? Integral de menos 2 até 0. De quem, pessoal? Como a integral foi em relação a x, é no x que substituo. Vai dar um 2 ao cubo sobre 3, mais y ao quadrado vezes 2, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, que é menos 1 ao cubo sobre 3, mais y ao quadrado vezes menos 1. Fecha aqui. E a próxima integral vai ser em relação a y, então. Tá? Vamos lá. Menos 2 até 0. Ó, 2 ao cubo é 8. Aqui é mais 2y ao quadrado, menos. Ó, menos 1 ao cubo é menos 1 sobre 3. Repete o 3 aqui. Esse menos 1 aqui, com esse mais aqui, pessoal, vai ficar menos. Então, fica menos y ao quadrado. Fecha aqui. Eu, primeiramente, antes de calcular a integral em relação a y, vou juntar os termos semelhantes, para ficar melhor. Beleza, vamos lá. Então, vai ficar algo assim, de menos 2 até 0. Ó, aqui fica assim, 8 terços, menos como é? Vai dar mais 1 terço aqui, certo? Mais 2y ao quadrado, mais y ao quadrado aqui. 8 mais 1, quanto que é? É 9. Então, fica 9 terços. 9 terços é a mesma coisa que 3. Agora, 2 mais 1 dá 3 também. A integral de 3 em relação a y, pessoal, é 3y.
E a integral de 3y ao quadrado vai dar 3y ao cubo sobre 3, que dá para cancelar esse com esse. De menos 2 a 0. Moral da história. A primeira componente aqui, quando eu colocar 0 aqui e quando eu colocar 0 aqui, vai dar tudo 0. Então, só vai me interessar, na verdade, a segunda componente. Fica 0 menos, 3 vezes menos 2, mais menos 2 ao cubo. Então, fica menos, porque o 0 pode ser ignorado, menos 6, menos 8. Porque 3 que multiplica menos 2 dá menos 6, menos 2 ao cubo é menos 8. Consequentemente, fica menos o quê? Menos 6 com menos 8 é menos 14. Essa conta vai dar, então, mais 14. Dá uma olhadinha aí, pessoal, se vocês conseguirem entender. Ô, Wilson, Pois não? toda vez que eu tiver uma letra, igual você estava derivando em relação a y, Só ele estava sozinho. Integrando. Isso. Ele estava sozinho, no caso y ao quadrado. Aí você pega a letra igual o x e acompanha ele, sempre quando tiver uma letra sozinha, no caso? É porque essa letra sozinha aqui, já que eu estou integrando em relação a x, eu vou interpretar ela como sendo um número. A integral de um número não é só acrescentar a letra? Sim. Sim, então, você interpreta esse y ao quadrado como sendo um número, então, como eu estou integrando em relação a x, é só acrescentar o x. É a mesma ideia se fosse, por exemplo, que integral, vamos colocar assim, de 4 em relação a x. Não daria 4x, por exemplo? É a mesma coisa, então, integral de y ao quadrado em relação a x é y ao quadrado x. É a mesma ideia. Entendi. Tá bom? Uhum. Vamos lá, então, gente. Eu fiz a 4 com vocês, vou fazer a número 5. Quero ter uns detalhezinhos aí bem interessantes. Bom, a número 5, gente, é o seguinte, ela trabalha com exponencial, mas ninguém tem que se apavorar porque tem uma exponencial, não. A exponencial também é sua amiga, ela só é uma função, talvez um pouco discriminada, mas não é difícil. Vai ficar uma integral de 0 até ln de 3, integral de 0 até ln de 2, de exponencial de x mais y. E essa integral aqui a gente vai integrar em relação a y primeiro, depois em relação a x. Tá? Vamos lá. Essa conta aqui, pessoal, é o seguinte, para facilitar, eu poderia usar uma substituição se eu quisesse, mas eu acho que é desnecessário. Fica mais fácil você pegar e separar. Assim, quer ver? Integral de 0 até ln de 3, integral de 0 até ln de 2. Na exponencial de x mais y, qual que é a propriedade da multiplicação de potência com a mesma base? Você repete a base e soma os expoentes. Eu vou usar essa propriedade de maneira reversa, ou seja, eu já tenho uma soma aqui de expoentes, eu vou colocar cada base multiplicando. Então, por exemplo, essa continha aqui, ela equivale a exponencial de x, que multiplica a exponencial de y, em relação a y, em relação a x. Ou seja, eu peguei e utilizei a propriedade de multiplicação de potência de mesma base, porém de maneira reversa, ao contrário, colocando em forma de multiplicação. Certo? Tá aqui todo mundo? Beleza. A próxima etapa aqui é o seguinte, pessoal. Essa primeira integral não é em relação a y, então eu vou interpretar essa exponencial de x como sendo uma constante e vou integrar a exponencial de y em relação a y. Então, vamos lembrar o seguinte, vou repetir exponencial de x, para mim ele é constante. Quem é, então, a integral de exponencial de y em relação a y? Ela própria, porque a integral da exponencial de y em relação a y é ela mesma. Lembra que a exponencial é a única função cuja integral é ela mesma. Tá? Isso aqui vai de 0 até ln de 2. Entenderam, pessoal, essa etapa aqui? Todo mundo conseguiu entender? Alguém me dá um retorno aí, se conseguiram compreender? Legal? Vamos lá, então. Eu vou, então, fazer o seguinte, pessoal. Como a integral foi em relação a y, é no y que eu vou substituir. Então, fica uma integral de 0 até ln de 3.
A exponencial de x repete, então fica a exponencial de quem? De ln de 2 menos exponencial de x que repete, que multiplica exponencial de ln de 0. Exponencial de 0. Então, aqui vai dar exponencial de 0. Primeiramente, substituir pelo ln de 2 e depois pelo 0 aqui. Pessoal, primeiramente, ó, eu posso cortar esse ln com a exponencial aqui, uma propriedade logaritmo que existe. Quando eu corto o ln com a exponencial, vai sobrar só o 2 aqui em cima, né? Consequentemente, essa conta aqui, ó, esse pedaço aqui, dá 2. Agora, exponencial de 0 é 1. Logo, esse pedaço aqui, ele vai dar 1. Moral da história, essa conta fica assim, integral de 0 até ln de 3, vai sobrar 2 exponencial de x, que essa conta que dá 2, eu trouxe ele aqui para frente, menos exponencial de x vezes 1, que é ele próprio, em relação a x. Aí percebam só, 2 exponencial de x menos exponencial de x vai dar 1 exponencial de x. Agora, de boa. Novamente, a integral da exponencial de x é ela própria, já que a exponencial é a única função cuja integral é ela mesma. Eu vou integrar de 0 até o ln de 3. Só pegar e substituir, ó. Exponencial de ln de 3 menos exponencial de 0. Esse ln cancela com a exponencial, vai sobrar o 3. E a exponencial de 0 vai dar 1. Logo, essa conta vai dar 2, então. Sim ou não? Dá uma olhada aí com calma, gente. Queria que vocês me dessem um retorno, ver se conseguiram entender isso. Legal? Ninguém quer perguntar nada? Então tá. Segue o fluxo, então. Vou fazer com vocês, então, pessoal, a questão 6 agora, tá? Vamos fazer a questão 6. A questão 6 é o seguinte, ela pede para a gente calcular a integral de 0 até 2, depois integral de 0 até 1, de y, seno de x, dy dx. Gente, essa conta aqui é uma conta que parece difícil, mas não é não. Primeiramente, analise. Qual é a nossa primeira integral aqui que eu quero calcular? Vai ser, no caso, o dy. Tá? Então, a nossa primeira integral aqui vai ser em relação a y. Se eu vou integrar em relação a y, e aqui no seno não tem y, o seno se comporta como o seno do quê, então? Como o seno de uma constante. Tá? Então, eu vou integrar em relação a y e vou interpretar o seno como o seno de uma constante. Tá bom? Então, vai dar alguma coisa assim, a integral de 0 até 2. A integral de y em relação a y é y ao quadrado sobre 2. Seno de x aqui. Aqui faltou um zero, né, aqui embaixo. Eu vou integrar de 0 até 1 e aqui vou colocar um dx. Muito bem. Lembra o seguinte, gente. Esse 2 que está aqui na frente, eu posso fazer o que com ele? Esse 2 que está aqui embaixo, aliás, eu posso passar daqui para frente o quê? Multiplicando. Então, jogo 2 para cá e com meio. De 0 até 2. Como a minha integral foi em relação a y, é no y que eu substituo. Fica 1 ao quadrado vezes seno de x, menos 0 ao quadrado vezes seno de x. E aqui aparece um dx. Essa componente toda aqui, ela vai dar 0. Logo, vai sobrar só a primeira componente agora. Tranquilo aí, pessoal? De boa? Se não me falha a memória, a integral do seno é o menos cosseno. De 0 até 2, aí fica 1 meio, menos cosseno
de 2 menos cosseno de 0. Fica 1 sobre 2, ó, menos cosseno de 2, menos com menos, mais cosseno de 0. Aí, o que a gente faz? Pede uma ajuda ao Cássio e vê quanto que dá isso aqui. Vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. Ó, vai ficar menos cosseno de 2. Espera aí, pessoal, deixa eu configurar minha calculadora de maneira correta. Agora sim, radianos. Ó, menos cosseno de 2, mais cosseno de 0, que eu sei que é 1. Dá isso aí. Eu pego isso aí e divido isso aqui agora por 2. Logo, essa conta vai dar 0,708. E aí, gente, conseguiram entender isso aí? Todo mundo? Então, deixa eu fazer a questão 7 rapidinho, depois a gente começa uma aula nova. Nós temos 7 minutos, mas a questão 7 ela é rápida para fazer. Vamos lá. Então, a questão 7 ela tem uma integral dupla, que vai de menos 1 até 0, depois de 2 até 5, dx dy. É uma questão que, eventualmente, ela pode parecer uma questão difícil, mas não é. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Ô, Bruno, você falou que o seu áudio está ruim? Bom, pessoal, qualquer dúvida aí pode perguntar, tá? Fique à vontade aí. Lembra que isso aqui é uma ferramenta nova para mim também. Então, eventualmente, alguma coisa eu não sei, mas o que eu souber, eu passo para vocês sobre isso aqui. Beleza, vamos lá. Essa conta aqui é o seguinte, ela vai ficar integral de menos 1 até 0. Então, gente, percebam só, como não tem nada aqui no meio, fica intrínseco o quê? Fica intrínseco que aqui tem, no caso, o número 1. Certo? Então, na verdade, eu estou integrando 1 em relação a x. A integral de 1 em relação a x, quanto que é? É 1x, que é a mesma coisa que x. Conseguiram entender isso aqui, todo mundo, pessoal? A integral de 1 em relação a x, né? Então, é 1x. Porque aqui, como não tem nada, fica intrínseco que tem 1. Beleza, vamos seguir aqui. Continuando. Vai ficar a integral de menos 1 até 0. Ó, aí fica 5 menos 2 dy. 5 menos 2, pessoal, é 3. Legal? A integral de 3, quanto que é, no caso, em relação a y? É 3y. Agora é só pegar e substituir. Fica 3 vezes 0 menos 3 vezes menos 1. Essa componente que dá 0 mesmo, e essa aqui vai dar mais 3. Logo, essa conta aqui vai dar 3, então. Tranquilo aí, pessoal? De boa? Beleza. Então, olha só, gente. Só faltam 4 minutos e a próxima conta eu não faço com esse tempo. Então, eu vou encerrar essa reunião e vou começar outra logo de imediato, tá certo? Vamos lá.